Bom, o PSG, para esse jogo, ele se isolou lá no Catar e está tentando recuperar o Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, e também o Dembélé para poder jogar contra o Flamengo. Essa é a reportagem do Bruno Bassi, que está lá, acompanhando toda a movimentação do Mundial. Chegou ontem o time do PSG, se isolou lá num treino em Doha, portões fechados, lá no CT Al Ersal, que é o mesmo utilizado pelo Flamengo. O técnico Luiz Henrique tem dúvidas, né, para montar do time. Como eu falei, o atacante Dembélé está se recuperando de gripe e o Marquinhos foi desfalque no fim de semana por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Uma ausência certa do time é o marroquino Hakimi, né? Não vai jogar, tem uma grave entorse no tornozelo esquerdo. Essa é a situação do PSG para essa partida. Na Copa do Mundo de Clubes, ô Danilo, você falou sobre... Danilo não, Rodrigo. Você tinha falado sobre o fato de jogar com clubes europeus, assim, comparando com a NBA. O Flamengo teve 2 jogos marcantes. Contra o Chelsea, que foi um jogaço, jogou pra caramba, e o Chelsea acabou campeão, 3-1. E a derrota para o Bayern de Munique, em que ele não foi bem, talvez tenha tentado fazer um jogo mais franco, e aí não deu jogo. Essas coisas podem ser bons, vamos dizer assim, ensinamentos para esse jogo de amanhã, não? Mas contra o Chelsea também fez um jogo franco, né? Não foi uma questão do jogo franco contra o Bayern, né? O problema foi... Até porque é a característica do Flamengo. E ele não vai fugir disso. Não adianta agora, chegar no final da temporada, o Felipe Luiz virar e falar para os jogadores, assim, galera, agora tudo diferente que a gente fez no ano inteiro. Vamos fechar a casinha. Não vai dar certo, né? Um time que passou o ano inteiro tentando pressionar o adversário, claro que você não vai se expor absurdamente contra um time contra o PSG, como o PSG, mas você vai ter que marcar pressão lá na frente. A forma, inclusive, do Flamengo se defender é marcando lá na frente, impedindo a saída. O problema é a forma como o PSG consegue sair ali com os volantes dele, Vitinha, os zagueiros que sabem sair, que eles saem muito bem dessa pressão, né? Então eu acho que não vai ser uma postura defensiva. Mas eu acho que a lição que fica do Bayern é que foram cometidos muitos erros ali de desconcentração e erros contra esse tipo de equipe são fatais, né? Erro de saída de bola, erro de escanteio, enfim. Teve alguns erros, ele deixaram 2 vezes o Kane livre para concluir a gol, né? Aí, né, amigo? Já não vai dar ruim, né? Se você deixar jogadores como esses. Uma coisa que eu acho que você está falando dessas recuperações do PSG, eu acho que tem 2 coisas. Uma, o fato deles terem escalado boa parte dos reservas contra o Metz mostra que tem essa... Vou dizer que é a prioridade da temporada, mas tem uma mobilização em relação a esse jogo, né? A gente lembrar a Copa do Mundo, por exemplo, quando o Messi foi campeão, foi lá o Emir botar aquele coletinho lá, que é símbolo lá da realeza deles e tal. Tem um simbólico ali em relação ao time jogando dentro de casa. E a outra coisa que eu ia falar, a questão do PSG, por exemplo, o Hakimi não vai jogar. O Hakimi é talvez o melhor lateral direito do mundo. Grande desfalque para o Real Madrid. Eu fui ver ontem os vídeos do Zach Emery, que é o meia do PSG que tá jogando lateral direito. O cara tá jogando pra cacete como lateral direito. É assim, é mega dinâmico, entra, chega na área exatamente igual ao Hakimi. Pode ter uma ou outra, não ter a mesma postura defensiva que tem o Hakimi. Então, assim, esses times desse padrão, o desfalque conta, porque os jogadores, às vezes, é o melhor jogador do mundo na posição, mas o que entra não é qualquer coisa, não. Em geral, são jogadores muito bons, como é o caso desse Isaac Emery. Pode ser que, de repente, defensivamente ele não tenha a mesma qualidade e tal, mas assim, na saída de bola, no avanço lá na frente para chegar, justamente do jeito que chegava o Hakimi, que às vezes chegava para concluir como centroavante, né, para gols. Eu acho que ele faz um gol, inclusive, na final da Champions desse jeito. Aí, amigo, o meia lá, o Zac Emery, é mais ou menos a mesma coisa. Bom, por falar quando você fala em elenco, embora o Flamengo tenha um elenco absurdo, aí você vai... Não, mas aí é outra história, né? É outro nível. Comparar. Tem. Agora, você tinha falado do Arrascaeta, né? Bom falar um pouco dele, né? Faz a melhor temporada da sua vida, com alguma folga, na minha opinião. E pode ser o cara do Flamengo. Pode ser, já está sendo até aqui, né? Foi fundamental nos últimos jogos. Verdade que contra o Cruz Azul recebeu um presente, mas o presente que ele recebeu ele soube aproveitar. Então é o cara muito decisivo. Quando o Arrascaeta
foi decisivo nas últimas partidas. Eu até escrevi uma coluna que eu não lembrava, coluna no UOL, né, que eu não lembrava o último jogador que tinha tido uma temporada tão decisiva nesse nível. Alguns palmeirenses falaram, não, o Rafael Veiga no Prime. Não chegava perto. Comecei a olhar números, caçar. O cara que mais chegou perto, na minha opinião, foi o Gabigol de 2019, que fez 2 gols numa final, 40 e poucos gols no ano. Assim, ele foi muito decisivo naquela temporada. Em 2020, o Gabigol teve uma boa temporada de números também. Mas nesse nível de decisão, de aparecer na hora certa, porque às vezes o cara faz 40 gols, mas tem aquilo que o Arnaldo fala, de fazer gol no 2-0, 3-0, aquele gol que, lógico é importante, lógico que conta pro time, mas é muito diferente do que faz o Arrascaeta. O Arrascaeta em jogo, fechado, difícil, aquele jogo que você olha e fala, putz, o Flamengo tá mal, Samuel Lino não tá entrando bem, Luiz Araújo não tá bem, tá sem o Pedro, Bruno Henrique tá mal, o Juninho não entra bem, aí de repente o Arrascaeta vai dar aquela tapinha, aquele tapa de caçapa, que a bola vai devagarzinho, que você nem entende porque ele bateu tão devagar, ele só tirou do goleiro, com calma, com tranquilidade, até quase que com nojo do jeito que ele bate na bola, a bola entra na bochecha da rede. O nível que ele tá jogando é um absurdo. E mais do que isso, o que mais me chama a atenção é que no ano passado ele deu sinal de que talvez ele estivesse no viés de queda. Mais ou menos como aconteceu com o Gabigol, quando você olha e você fala, putz, o cara tem uma história bonita pra caramba, mas talvez ele esteja chegando aqui naquele momento que não vai mais valer a pena renovar. Agora, o que ele fez esse ano é assinar contrato de 3, 4, e se ele jogar mal os próximos 2, fala, tudo bem, você ainda tá com crédito, porque é impressionante. Impressionante, né? O Arrascaeta, claro, sempre foi um ótimo jogador. Mas essa temporada é quase fora da curva, até para os padrões dele mesmo, né, Rodrigo? Embora ele sempre tenha jogado num nível muito alto. Dele, o Arrascaeta, eu arriscaria aqui dizer que talvez seja o único jogador que se aplique a palavra craque no futebol brasileiro. Porque produz coisas, para mim, craque, a definição de craque é quando ele produz jogadas que nós não estávamos esperando, olhando ali de fora, você ficou esperando para ver o que vai acontecer, e ele produz coisas para além do que é o comum e ordinário, né? É um jogador faz jogadas extraordinárias no sentido de fora do comum, né? E isso que o Danilo falou, ele tem um tempo de jogo que é um tempo só dele. Teve o jogo contra o Piramides, ele quase fez um gol igual ao do Zico contra a Iugoslávia, aquele pela seleção brasileira, que o Zico entra driblando. Ele entrou e driblou uns 3 caras e aí ele chutou para fora. Que era esse drible que você vai cortando na diagonal o adversário. O drible do Zico eram 2 jogadores. Não sei se vocês lembram desse lance, Sim. que é um lance clássico. Jogo espetacular. Ele faz a jogada inteira com o pé direito, né? Isso, exatamente. E lembrou um pouco, não é muito assim, não é completamente similar. Se você olhar as 2 bolas de cabeça, os 2 gols, é para dizer, o Flamengo está muito bem na coordenação de bola parada, treino de bola parada, os jogadores passam por trás e conseguem achar um espaço, há um bloqueio por parte dos jogadores, é isso mesmo, mérito para o Rodrigo Caio. Agora, amigo, se não tiver o cara para bater naquela posição, exatamente naquela posição, e ele tá batendo quase todas na posição certinha, não sai o gol, né? Ele botou exatamente na cabeça do Danilo, e ele botou exatamente na cabeça do Léo Pereira e exatamente na cabeça do Danilo também na final da Libertadores, né? Então, realmente está num momento iluminado. Só para um momento de nostalgia aqui rápido, esse gol que o Rodrigo está falando, o Zico estava com aqueles problemas graves de joelho que ele teve, então havia uma dúvida se ele ia para a Copa de 86 ou se ele não ia para a Copa de 86. Teve esse amistoso Brasil e Iugoslávia, ele pega uma bola na entrada da área e costura 2 ou 3 caras da Iugoslávia, entra quase com bola e tudo, fazendo a jogada só com o pé direito praticamente, né? É um golaço absurdo. E aí foi o passaporte para ele ir para a Copa, né? Falou, bom, o Zico voltou, o Zico está de volta. Para quem puder ver no YouTube, tem uma narração do Luciano do Vale, que é espetacular, né? Você falando muito legal, né? Você falando tudo isso, eu já pensei aqui, fevereiro, o Neymar fazendo isso contra a Inter de Limeira. Isso, o Neymar costurando voltou. todo mundo, Neymar voltou, exatamente. E a narração do Luciano do Vale é muito emocionante por esse gol, porque é quase como que, cara, o Zico vai para a Copa, o Zico tá aí e tal, vai para a Copa e tudo mais. Depois, de fato, foi para a Copa. Em 86, a última Copa que ele jogou, grande Zico, jogador espetacular. Tem gente falando que o Arrascaeta é tipo o Zico. O Zico
Zico é mítico, é outra história. O Zico é Deus. Foi no posse, né, que você falou, né? Que a gente estava discutindo o momento do Gabigol e que você lembrou, pô, o Gabigol chegou a ser comparado com o Zico no Flamengo. Olha que ele tinha um atingiu delírios hoje, né? desse tipo, Acho né? que O Gabigol para comparar com um cara importante que nem o Zico, é bom esperar a obra acabar, né? A gente já saber o que aconteceu. E aí a gente tenta fazer comparação, porque é realmente muito É difícil. bom não comparar. Verdade. É bom esperar a obra acabar para você ver que não dá para comparar. Exato, para Você falar. espera a obra acabar, Realmente, não, tal, mas na minha Zico... empolgação, eu talvez achei que fosse chegar perto, mas... Muito bem, então tá aí, ó. Amanhã, 14h, ponto facultativo no Rio de Janeiro. Prefeitura liberou, Estado liberou. Um é rubro-negro, o governador é rubro-negro. O Eduardo Paes, o prefeito, é vascaíno. O Vasco também joga na quarta-feira, não é nem no Rio, mas vai jogar. Mas enfim, efeito... E é bom até pro torcedor do Fluminense. Fala, tudo bem. Todo mundo. Eu não torço pra ninguém, todo mas mundo eu pode tenho aproveitar esse ponto momento de ponto facultativo. O jogo vai ser 14h. A minha esposa, que é rubro-negra, ficou, eu quero uma camisa do Flamengo, preciso arranjar uma camisa do Flamengo e tal, mas até agora não tem a camisa